Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Sejam muito bem-vindos ao Café com Deus Pai. Hoje com o pastor Silvio. Vamos começar louvando a Deus com a música Vim para Adorar-te. Esperando só a Sarinha liberar a letra aqui para todo mundo cantar bonito, cantar com a gente. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na... Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Só as mulheres, vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Só os homens agora. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Todos, vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida. Te agradecemos, ó Pai, por uma manhã tão agradável, Pai, na Tua presença. Pedimos, ó Pai, que a Tua presença, ó Deus, esteja nesse lugar, ó Deus. Porque Tu és totalmente amável, totalmente digno, ó Senhor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e fala para ela, bom dia, que Deus te abençoe, seja abençoado nessa manhã. Obrigado, pastor, seja muito abençoado. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pela última vez, obrigado. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Podeis assentar. E convidar o pastor Silvio aqui para nos abençoar nessa manhã, para trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Seja muito bem-vindo, pastor. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu espero que todos estejam bem, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, antes de mais nada, expressar a minha alegria, a minha gratidão, irmão João, pelo convite que nos fez para que estivéssemos aqui com vocês nessa manhã tão maravilhosa, tão agradável que Deus está nos concedendo. E eu sei que os minutos aqui são poucos, né, para que nós possamos transmitir aquilo que está no nosso coração, então eu vou tentar abreviar bastante. Não sou de muitas abreviações, né? Eu gosto de profundidade, mas a gente se adequa às situações. Eu queria conversar com você sobre opção de vida.
eu entendo que é algo que determina a nossa vivência aqui nesse mundo, sucesso, fracasso, alegria, tristeza, decepção, angústia, felicidade, paz e segurança, opção de vida. Alguém vai dizer que se Deus nos controlasse mais, se Deus nos limitasse mais, seríamos mais felizes. O ser humano ele entende assim, onde há controle, há felicidade. Mas não foi esse o plano de Deus para nós. Não foi assim que Deus nos planejou, para que fôssemos seres controlados, seres limitados. Não, Ele nos criou à sua imagem e semelhança, e isso não diz respeito à morfo, à forma. Deus não tem forma. Imagem e semelhança significa que nós fomos criados seres pensantes, como Deus. Seres que têm sentimento, como Deus. Claro que nós perdemos isso no Éden quando nós optamos por uma ruptura do nosso relacionamento com Ele. Mas continuamos seres à imagem e semelhança do Criador. O que significa isso? Racional que somos, podemos fazer as opções de vida, as nossas escolhas. E infelizmente ou felizmente são essas que vão determinando aí a nossa passagem nesse mundo, que vão fazendo com que sejamos pessoas construtivas ou não. E eu quero hoje usar um texto muito conhecido da palavra de Deus, de um homem também conhecido, por mais que a existência dele, a existência do seu reinado, houvesse sido negada por um período da história da humanidade, agora certificada pela antropologia e pela arqueologia, porque encontraram fragmentos do seu reinado, inclusive uma moeda com a sua efígie, o rei Davi. Um homem que foi sábio, buscou sabedoria em Deus, um homem que era segundo o coração de Deus e que teve alguns percalços na vida sim, mas alcançou a qualidade de ser um homem segundo o coração de Deus e um homem também muito exitoso nessa terra. E eu quero ler o Salmo 37, muito conhecido de todos aqueles que têm a Bíblia Sagrada como um livro, pelo menos de conhecimento, de sabedoria. O verso 37, Davi vai escrever as seguintes palavras muito simples, mas de uma profundidade muito grande e como uma bússola para as nossas vidas. Não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão e como a relva verde logo murcharão. Primeiro ponto que Davi observa: o meu foco não deve ser o outro. Se o meu foco é o outro, eu já aqui, no mínimo, delimitei o meu sucesso de vida. Quando o meu foco é o outro, eu foco na potencialidade do outro, no sucesso do outro, e perco o foco devido que seria a minha potencialidade, aquilo que Deus me deu, aquilo que eu conquistei, e então a minha vida não pode prosperar, não há como prosperar. E ele vai dizer para que a pessoa não tenha inveja do outro. E a inveja faz exatamente isso. Ela faz com que você foque o outro, com que você foque a potencialidade do outro, o sucesso do outro, e perca o foco de você, daquilo que você tem. Caim tinha muita coisa boa. O próprio Deus vai falar: Caim, se você tivesse feito o bem, aproveitado o que eu te dei para fazer o bem, você não teria sido aceito. Mas Caim perdeu o foco de si, daquilo que ele havia recebido. Ele começou a colocar os olhos na potencialidade do irmão, Abel. Tal foi o alimento que Caim deu a essa inveja, que ele não suportou mais viver com o irmão. Ele já não conseguia mais olhar para si, ele não conseguia mais olhar para o que ele tinha, para que Deus lhe havia dado, e Deus lhe havia dado muito. Ele apresenta a Deus algo que Deus rejeitou, mas exatamente por isso. Então, por isso, Davi vai dizer: olha,
Não olhe tanto para o outro, não foque no outro. E principalmente não foque no outro ao ponto de ter inveja dele. Foque em você. Foque naquilo que Deus te deu. Foque na sua constituição. Você também é imagem e semelhança de Deus. Você também tem raciocínio. Você também tem condições. E não fique olhando o sucesso do outro. Enquanto você olha o sucesso do outro, ele continuará conquistando e você não terá condição de chegar ao lugar que você tanto almeja. E esse é o primeiro conselho de Davi. Então, foque em você e não no outro. Mas ele não fica por aí. Aí ele vai continuar dizendo: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Alegra-te no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Confie no Senhor. Todo mundo gosta de ouvir isso, né? Ah, confia em Deus, confia no Criador. Aí alguém pode dizer, mas escuta, confiar no Senhor? Então quer dizer que se eu confiar no Senhor, Ele vai fazer por mim? Ele vai fazer tudo por mim? Não, não é isso. Não é isso. Porque Deus nos deu muitas condições de ação. Deus nos deu muitas condições, ou Deus nos deu o necessário para que nós possamos fazer as coisas. O que Davi está dizendo aqui não é deixar tudo nas mãos do Senhor. Não, é utilizar o que Deus nos deu. E, sim, confiar no Senhor. Mas aí não fica na confiança. Aí tem um condicional. Confie no Senhor e faça o bem. Eu posso confiar no Senhor, mas não fazer o bem. Logo, Deus não tem aliança comigo. Deus não vai caminhar comigo. Então, o caminho para a prosperidade, para o sucesso, para uma vida em segurança, porque Davi vai colocar isso aqui, você habitará em segurança, é eu confiar no Senhor e, nessa confiança, fazer o bem. Não é querer que o outro fique para trás, é trazer o outro comigo. Não é sobrepujar o outro para se engrandecer. Não, é querer que o outro também galgue comigo os degraus da vida, né? E é fazer o bem. E fazendo o bem, Deus se torna parceiro. E aí a pessoa pode confiar nele, entregar o caminho para ele. E é interessante que ele vai colocar no verso 4, alegra-te no Senhor. A Bíblia às vezes é irônica. O apóstolo Paulo vai escrever o seguinte: em tudo dai graças. Aí você está brincando, Paulo? Ah, fala sério. Em tudo dai graça. Então eu vou dar graça num acidente que eu tive essa semana? Eu vou dar graça numa doença que me assola? Não, não é isso que ele está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: embora na sua vida alguma situação adversa apareça, embora na sua vida alguns incidentes ou acidentes aconteçam, mas se você observar, ainda há muita coisa para você se alegrar nela. Há muita coisa boa para que você se alegre nela. Então o conselho de Paulo é esse: olha, todos os dias, levante, deleitando-se em Deus, alegre-se. E se você se alegrar, é porque você tem um coração grato. E a Bíblia vai dizer que um coração grato, quebrantado, ele move o coração de Deus. Então, o segredo é olhar para aquilo que eu tenho de bênção e clamar por aquilo que me falta. Clamar por aquilo que eu ainda aspiro, mas de modo que eu acorde todos os dias dizendo: Senhor, obrigado. Eu sei que esse dia será desafiador, mas eu acordei, eu respirei. Eu todo dia não sou perfeito, sou um verme. Mas todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que me vem à mente: Deus, obrigado. Eu te agradeço. Eu louvo ao Senhor. Quando eu, às vezes, perco o sono, porque pastor não faz nada, né? Pastor não tem nada na cabeça, não precisa se preocupar, né? Só assim, com centenas de pessoas, né? Quando eu perco o sono, às vezes eu digo: Deus, eu perdi o sono, mas não foi por tua causa. Foi pelas minhas limitações e fraquezas. Então, pelos minutos ou as horas que eu dormi, muito obrigado, estou pronto para o dia. Então, deleite-se no Senhor, alegra-te no Senhor, e Ele concederá, olha que coisa linda, não é a sua necessidade, Ele concederá os seus sonhos. Como? Ah, então para eu alcançar os meus sonhos, eu preciso me alegrar no Senhor? Sim, é o que a Bíblia está dizendo. Alegra-te no Senhor e Ele concederá os seus sonhos.
Agora, se você amanhecer reclamando, murmurando, Deus não tem negócio com o murmurador. É isso que Davi está dizendo. E aí ele continua: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Entrega o teu caminho ao Senhor, mas ele fará. Ah, tá de brincadeira? Então tá bom, eu vou entregar o meu caminho ao Senhor, vai fazer tudo para mim. Ele vai vir aqui para a empresa, ele vai vender, ele vai... Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo o seguinte: você, como eu disse a princípio, tem condição dada por Deus no ato da formação. Ele te deu tudo que você precisa. Você tem conhecimento. Conhecimento é informação, é a gama de informação que você já absorveu na sua vida. É aquela quantidade de todas as informações que está guardado na sua caixinha pensante e que você pode fazer uso dela. Então, conhecimento é muito importante. Agora, a Bíblia vai dizer que a sabedoria supera o conhecimento. O que é sabedoria? É a condição que Deus dá de eu usar todo o conhecimento que eu tenho para que eu possa ser exitoso na vida. Então, conhecimento é maravilhoso, mas por isso que Davi está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, ou seja, confia na sabedoria do Senhor, busca a sabedoria dele. Muitas pessoas têm conhecimento. Você conhece gente que é muito inteligente, gente de um QI avançado, gente que fez vários cursos, vários treinamentos, pessoas muito capacitadas, mas não tem sabedoria. Não tem êxito na vida porque não tem sabedoria. Agora, a palavra vai dizer que Deus é a fonte de sabedoria. Ora, se Deus é a fonte de sabedoria, se a sabedoria me capacita a usar todo o meu potencial adquirido para que eu possa caminhar bem e prosperar na vida, então o segredo está aqui. Não é confiar em Deus e deixar tudo nas mãos dele. É confiar nele e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é a fonte da sabedoria, então alimenta-me com ela. Alimenta-me com ela no dia a dia. E Davi foi um homem exitoso exatamente por isso. Não que ele tivesse sido perfeito, não que sejamos perfeitos, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para que pudéssemos fazer as nossas escolhas. A proposta de Deus nessa manhã é que você escolha Ele. É que você escolha os princípios dele, é que você dependa dele. É muito interessante, como de origem rurícola que sou, eu tenho alguns vulgos daquele ambiente, da roça, que eu nunca me esqueço. Eu mudei da fazenda do meu pai ainda muito criança, mas continuei convivendo com eles nas férias e tudo mais, e um desses vulgos que eu não me esqueço de maneira nenhuma, diz o seguinte: eu não sei se vocês aqui em Goiás conhecem, mas em Minas ele é bem popular no meio rurícola. Você não pode entregar a égua e segurar no rabo. Já ouviram falar isso? É estranho, né? Mas é uma realidade. O que é isso? É eu ter fé em Deus. Deus está aqui, a minha vida. Mas, esse mas é o problema. Esse mas é o problema. Jesus fala que o nosso relacionamento com Deus é integral. É de toda a mente, de todo o coração, de todas as forças, de todo o entendimento. Deus não tem relacionamento com quem lhe entrega parcialmente. Deus quer cuidar da nossa integralidade. Ele quer cuidar da nossa vida. Se eu entrego a égua e seguro no rabo, eu não estou confiando de verdade em Deus. Ele não tem negócio conosco. Então, o segredo da vida é entender quem nós somos. Entender quem Deus é para nós. Fazermos aliança com Ele. E Ele tem muita coisa maravilhosa. O problema é aquilo que nos separou dele. Isaías, no capítulo 59, vai dizer: não que os ouvidos do Senhor estejam agravados para que ele não possa ouvir, ou que a mão do Senhor esteja encolhida para que não possa abençoar, mas os seus erros fazem separação entre você e o vosso Deus. Entre você e o seu Deus. Então Deus quer sim nos ajudar. Deus se preocupa com a nossa felicidade, sim. Deus se preocupa com o nosso êxito profissional, familiar, social, religioso, sim. Mas conselhos como esse não podem ser desprezados na vida. E a principal coisa do relacionamento de Deus conosco não está aqui. A Bíblia vai dizer: aquilo que o olho humano não viu, aquilo que o ouvido humano não ouviu, aquilo que sequer o ser humano conseguiu imaginar. E olha que nós somos bons de imaginação, né?
assiste um Steven Spielberg e você vai ver que somos bons de imaginação, mas aquilo que jamais conseguimos imaginar é o que Deus preparou para nós na eternidade. Compensa servi-lo, buscar nele para essa vida aqui, mas lembrando que isso aqui é um sopro, isso aqui é um laboratório. O que ele preparou de verdade para nós, que é muito maior, tanto o universo é maior do que a Terra, é o que Deus preparou para nós maior do que essa realidade. Confia no Senhor e faz o bem. Alegra-te no Senhor. E Ele vai conceder o desejo de vocês, no nome de Jesus. Muito obrigado. Vamos fazer uma oração. Vamos ficar de pé, pessoal. Vamos aproveitar o pastor Silvio aqui e pedir uma oração para toda o portfólio, todos os corretores, colaboradores. Amém. Criador do universo, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo dia tão maravilhoso que o Senhor está nos concedendo. Agradecemos por esse momento, estamos vivos, estamos bem, prontos para produzir. Em nome de Jesus, te louvamos pela vida, pelos relacionamentos, pela oportunidade, Senhor Deus, de fazer parte da humanidade nesse momento da história. E nesse momento da história, nesse momento desta cidade, essa empresa, Senhor Deus, é um agente. E em nome de Jesus, Senhor Deus, que o teu brilho continue brilhando aqui. O teu ensino continue imperando aqui. A tua vontade continue sendo feita aqui. O Senhor conhece a vida de cada um, as suas necessidades e os seus sonhos. O Senhor pode, Senhor Deus, apreciá-los individualmente e coletivamente. Então eu peço, Senhor Deus, que o teu poder continue com eles, abençoando-os nas suas idas e vindas, abençoando-os na sua estada com os familiares, que a tua sabedoria impere em suas mentes e corações. Peço, Senhor Deus, que o Senhor abra portas para cada um. Tu sabes, Pai, o momento que nós estamos passando no Brasil, mas o Senhor pode, Senhor Deus, fazer grandes coisas por nós e essa é a nossa fé. Amém. Te agradecemos pela palavra, Senhor Deus, que veio aos nossos corações, que teu Espírito Santo cele-a em nossas mentes, para que nós possamos, através dela, alcançar mais felicidade num mundo tão conturbado, aguardando, Senhor Deus, o momento em que a tua promessa eterna se cumprirá em nós e para nós. Amém. Louvado seja o Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Vivi, vem cá, pega a caixinha para nós lá, por favor. Poder sentar, pessoal. Já estamos finalizando. Pessoal, olha que caixinha mais linda que a Vivi preparou para nós. Aqui a gente vai colocar os pedidos de oração. Obrigado. E vamos orar toda semana pelos pedidos de oração que você vai colocar diante de Deus. É entre você e Deus. Ninguém vai ter acesso aos pedidos que vão estar aqui dentro. É apenas uma maneira de você manifestar os seus pedidos e juntos, todos nós aqui, vamos estar orando e colocando diante de Deus os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que você deseja alcançar, nós estaremos orando por você e colocando na presença de Deus todos os seus pedidos. Já tem um papelzinho, Vivi? Tem? Então passa aí, passa para todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa para colocar diante de Deus. Qualquer pedido, gente. Nós vamos estar fechando, lacrando essa caixinha aqui, vamos colocar e vamos estar orando juntos. Amém ou não? Amém. Quantos foram abençoados, digam amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um dia muito abençoado. Que Deus abençoe a cada um. Vamos que vamos.